volta às mídias sociais da TNT Esportes para a gente falar dessa reta final sensacional do campeonato inglês. E neste domingo tivemos dois jogos importantíssimos e que mudaram a tabela de classificação à ponta do maior campeonato nacional do mundo. No sábado, o Manchester City goleou o Luton Town e ainda se deu ao luxo de poupar o Rodri, né? Um dos principais, talvez nessa temporada o principal jogador do time. E aí ficou aguardando os dois rivais jogarem, os dois times que disputam com ele esse título inglês jogarem no domingo. A vitória do Manchester City colocou o Manchester City com 73 pontos e Liverpool e Arsenal, os dois tinham 71. O Liverpool jogou mais cedo contra o Crystal Palace em casa, numa partida em que o time teve até um cenário muito parecido dos dois jogos, né? O Liverpool perdendo para o Crystal Palace em casa por 1-0 e o Arsenal perdendo para o Aston Villa em casa por 2-0. Os dois tiveram um roteiro muito parecido, com uma diferença. O Liverpool tomou o gol do Crystal Palace ainda no primeiro tempo, tentou martelar, perdeu algumas chances, Darwin Núñez ainda perdendo oportunidades. Na reta final, Salah não conseguiu fazer a diferença, o goleiro do Crystal Palace jogou muito bem, o ala esquerdo, Tyrick Mitchell, salvou pelo menos 2 gols certos do Liverpool e no fim o Liverpool perdeu para o Crystal Palace 1-0 dentro de Anfield. E aí o Manchester City já tinha passado o Liverpool. Para ele confirmar a liderança do campeonato inglês, ele precisaria torcer contra o Arsenal no jogo de mais ou menos no horário do almoço aqui no Brasil, o Arsenal recebendo o Aston Villa. E deu certo. O Aston Villa, que faz uma brilhante campanha nesse campeonato inglês, o Aston Villa é 4º colocado do campeonato, o Aston Villa tem 63 pontos, nesse momento indo para a Champions League, um trabalho maravilhoso do Unai Emery, uma temporada fantástica do brasileiro Douglas Luiz, que não jogou contra o Arsenal porque estava suspenso, fantástica do atacante Ollie Watkins, do atacante de seleção. E o Arsenal sabia que era um adversário difícil, né? O Arsenal sabia que era um adversário complicado, mas o Arsenal vinha num ritmo absurdo nessa temporada, nessa temporada não, em 2024, ele tinha jogado 11 vezes e tinha conseguido 10 vitórias e um empate. Só que hoje não funcionou. O Arsenal até jogou bem no primeiro tempo, o Arsenal teve muito volume no primeiro tempo, conseguiu criar pelo menos 3 grandes chances, 3 boas chances, na etapa inicial. O Saka conseguindo jogar muito bem, Gabriel Jesus criando algumas boas jogadas pelo lado direito, mas o time não conseguiu fazer. O Dibu Martínez fez pelo menos 2 boas defesas, uma outra jogada em que o Diego Carlos salvou um gol que seria um gol do Havertz. Seria certo que seria gol, o Havertz entrava livre, o Diego Carlos brasileiro, ex-Sevilha, correu e conseguiu desviar a bola antes da finalização. E a principal jogada do primeiro tempo, a jogada de mais perigo no primeiro tempo, foi do Aston Villa, numa saída errada do Gabriel Magalhães. Ele tentou sair jogando, a bola bateu no Zinchenko, voltou pro Ollie Watkins dentro da área, ele bateu cruzado, a bola passou pelo Raya, bateu na trave, parte interna da trave, rodou sobre a linha e saiu. Essa foi a melhor chance do jogo. No segundo tempo, o Unai Emery encaixotou o time do Arsenal. Os dois jogadores de meio, o McGinn e o Tielemans, subiram um pouquinho, passaram a conseguir pressionar melhor o time do Arsenal, e o Arsenal me pareceu um cansaço, me pareceu um time menos intenso, sentindo o cansaço. E aí, com o passar do tempo, o Aston Villa foi neutralizando as jogadas do Arsenal, o Arsenal passou a não ter praticamente chances. Se você olhar as estatísticas, no primeiro tempo, o Arsenal finalizou 14 vezes. No segundo tempo, o Arsenal finalizou 4 apenas. 4. Então, o Aston Villa passou a neutralizar as jogadas do Arsenal, retomando a bola e ocupando o campo de ataque. O Aston Villa passou a mandar, a controlar o jogo. Mandou outra bola na trave e aí a sensação era, esse 0-0 já está até saindo barato para o Arsenal pelo que foi o segundo tempo. Até que aos 84 minutos, aos 39 do segundo tempo, numa jogada, depois de um escanteio, e a bola foi e voltou, sobrou para o Digne,
pelo lado esquerdo, ele cruzou a bola rasteira, passou pelo Gabriel Magalhães, que não cortou, passou pelo Saliba, que não cortou, e encontrou o Bailey livre no segundo pau para fazer 1-0. Era o sinal de tragédia para o Arsenal, e tentou sair para o ataque. Numa dessas saídas, um Arsenal que desperdiçou muita bola na etapa final, numa dessas saídas, o Ole Watkins recebeu um passe do Tielemans jogou pra caramba, recebeu um passe do Tielemans, o Watkins esperou no seu campo para não entrar em impedimento, conduziu a bola, esperou o Saliba tentar roubar a bola para colocar o seu corpo na frente dele, e na saída do Raya deu um totozinho para fazer 2-0. Uma tragédia para o Arsenal, pensando nem tanto em tabela, porque na tabela a diferença não é grande. Manchester City 73, Arsenal 71, Liverpool 71. Para esses três, para a galera que está brigando pela ponta, faltam 6 jogos do campeonato inglês. Então a distância não é. E o Arsenal segue levando vantagem no critério de desempate. Então, por exemplo, o Arsenal tem 5 gols de saldo a mais do que o Manchester City, que é o primeiro critério de desempate. Então, se o City empatar um jogo, vai a 74. Se o Arsenal ganhar, vai a 74. Então, do ponto de vista de tabela, não é algo gravíssimo, mas do ponto de vista de momento, do ponto de vista de confiança, é algo complicado. Seja pelo fato do Arsenal vir numa batida muito desgastante fisicamente. Nessa semana vai ter que ir à Alemanha para buscar a classificação fora de casa. O City também vai ter um trabalho, né? Vai receber o Real Madrid precisando ganhar o jogo. E tem a questão também do mental, tem a questão também da confiança. De um lado é um time que está acostumado a ganhar os títulos e no ano passado teve que fazer uma corrida de recuperação, que é o Manchester City. Do outro, um Arsenal que tem que lidar com as questões de confiança por ter aberto uma vantagem muito grande na temporada passada e nessa temporada na hora do vamos ver, ter acabado falhando, ter falhado, né? Embora, repito, perder para o Aston Villa em casa não é vergonha, não é entregada. O time do Aston Villa bate de frente com qualquer um desse campeonato, tá? Só para pontuar isso. E o Liverpool ali, 71, também está na briga. O Liverpool, claramente, esse sim, muito desgastado. Alguns jogadores muito desgastados. O Szoboszlai, você vê que ele está quase pedindo socorro, pelo amor de Deus. Você vê o Salah desgastado também. Então, assim, alguns jogadores que estão numa fase muito ruim. O Darwin Núñez, por exemplo, tendo muitos problemas. Curtis Jones. Então, assim, você tem alguns problemas no Liverpool ali que deixam essa briga aí com a cara do Manchester City. Só que, nas últimas 5 rodadas, já tivemos o Arsenal na liderança, depois Liverpool, depois Arsenal de novo, agora City. Então tá tudo aberto no campeonato inglês. Quero te ouvir aí, o que você acha? Faz aquilo que você está acostumado aqui de fazer nas mídias da TNT Esportes. Like, se inscrever, comentar, dar ok, dar curtir, dar o joinha, compartilhar, tudo isso que você faz aqui nas mídias da TNT Esportes. A qualquer momento a gente volta. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!